Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mais uma vez Paul Morphy está jogando aqui numa simultânea de olhos vendados, né? O cara realmente era um monstro muito à frente da sua época. E a gente tem mais uma partida aqui imortal na nossa playlist, Partidas Imortais de Xadrez, toda segunda, quarta e sexta aí às 20 horas, tá bom? E aqui a vítima do dia é Richard Dawson, que tá jogando então em Londres. E vamos dar uma olhada, o Paul Morphy de olhos vendados abre aqui com E4. Simultâneo de olhos vendados, é bizarro isso. E aqui E5 foi jogado pelo Richard Dawson. F4, olha aí, gambiteiros do rei. A abertura é chamada Gambito do Rei, uma abertura bem agressiva. E aqui o Richard Dawson vai para bispo C5, ele não aceita aqui o gambito e segue com o desenvolvimento de peça. Cavalo em F3 foi jogado pelo Paul Morphy, evitando o bispo por cavalo e controlando também a casa de H4. Já mostrei partidas com essa abertura aqui no canal. E aqui cavalo C6 foi jogado, né? Trazendo mais uma proteção aqui para o peão central. E aqui a ideia é que se peão toma, tem cavalo toma, né? E aí se cavalo toma, teria dama em H4 com cheque, com um ataque aqui no mínimo interessante aqui das negras. Atacando a todo mundo e a todos, né? E aqui, enfim, poderia seguir dessa maneira, né? Uma variante bem ardida, bem agressiva, e a gente não sabe direito o que tá acontecendo, quem é que tá ganhando, quem é que tá perdendo. Mas se você perguntar pra Barrilda, ela vai falar que tá zero aqui a avaliação. Pra Barrilda tá tudo certo aqui. Pros seres humanos não dá pra entender nada. Mas a verdade é que nada disso aconteceu, porque aqui o Paul Morphy não vai para essa variante de peão toma, e ele vai para uma variante mais interessante ainda. Ele solta um B4 no meio do nada aqui, parece um Gambito Evans, aqui que a gente mostrou recentemente no canal, né? Então, é um lance que realmente foi muito adotado depois pelas brancas, depois que o Paul Morphy jogou isso. Cara, jogar isso numa simultânea de olhos vendados é bizarro, porque já leva para posições bem complicadas, né? Variantes bem ardidas aí. Já olhando pro tabuleiro é difícil, imagina sem olhar. Bispo por B4, seguindo a partida, C3, ataca o bispo volta em segurança para casa de A5. E aqui, bispo C4, o Paul Morphy já vai apontando armas ali pro ponto de F7, o calcanhar de Aquiles aí no gambito do rei. Bispo B6 foi jogado, um bispo que incomoda bastante. Aqui o Paul Morphy joga com D4, ataca imediatamente o centro, peão toma. E agora D6 controlando um pouquinho mais aqui a casa de E5, dando liberdade para o bispo poder jogar. E o Paul Morphy segue com bispo B2 aqui, trazendo mais uma proteção para o peão central e atacando aqui na longa diagonal. F6 foi jogado pelo Richard Dawson, colocando granito aqui na diagonal de casas escuras. E aqui F5, um lance difícil da gente jogar, né? Hoje em dia a gente não pensaria em jogar um lance como F5, que acaba deixando o peão de E4 aqui um pouquinho atrasado, mas não tem nada de errado com esse lance. Na verdade, ele incomoda um pouco e fica dificultando aqui o desenvolvimento do bispo de casas claras, né? É um lance bem interessante. A partida seguiu com dama em E7, pressionando aqui o peão central, e o Paul Morphy já aproveita para colocar o rei dele em segurança, faz o roque, não tá nem aí para dama por peão, que de fato não pode ser jogado por conta aqui do lance torre 1, né? E castigando a questão aí do rei no centro. Por isso, bispo D7 seguiu na partida e o Paul Morphy segue com o cavalo C3, já de olho aqui na casa de D5. O plano é tentar eliminar esse forte bispo aqui nessa diagonal de casas escuras. A partida seguiu com um grande roque e aqui, primeiramente, o lance torre 1 foi jogado. Notem que cavalo D5 sofreria consequências, né? Dama por E4. Por isso, torre 1 primeiro traz a defesa do peão. E depois de dama em E8, agora sim o cavalo vem para casa de D5. Bora eliminar esse bispo aí, né? E aqui, apesar de ser perfeitamente possível jogar um lance como bispo A5, o Richard Dawson prefere seguir com G6, atacando essa estrutura de peões aqui do Paul Morphy. Nós temos cavalo por B6, cheque, peão toma, e aqui dama em A4. O que é isso? O Paul Morphy já chega atacando aí, trazendo as suas forças, né? Na verdade, aqui é possível jogar um lance como rei B8, né? Mas aqui outro lance interessante foi jogado, que é o lance cavalo em A5, que abre um ataque para cima da dama e faz o bloqueio aqui na coluna A, né? E aqui a partida segue com dama em A3 e já começa a ficar bem interessante, né? Que é isso aqui? Esse bispo solto aí, o cavalo captura agora atacando a dama, além de tudo. Bora pegar esse bispo? Nada disso, aqui tem dama em A8, checkmate, simples assim, né? Veja quantas peças aqui em torno do reino permitindo ele escapar.
Por isso a partida seguiu aqui com C6, com a seguinte ideia, né? Agora existe a ameaça de capturar o bispo porque o rei tem a casa de C7. No entanto, esse lance aqui, ele traz um problema que provavelmente foi calculado pelo Richard Dawson, que é o cavalo não tem mais volta, né? Então, vamos ver como segue aqui na partida. Talvez um lance como rei B8 fosse simples e seguro, simples e efetivo, né? Às vezes jogar assim, mas nessa época eles gostavam dessas jogar assim, tipo corda bamba C6, porque agora, claro, o bispo tá atacado, o bispo D3 foi jogado, e agora a dama em F8 aqui protegendo o peão de D6. No entanto, claro, o bispo C3 chegaria a qualquer momento, e aqui o cavalo não tem mais volta, né? E o ataque aqui tá muito forte. Mas o Richard Dawson pensa o seguinte, eu jogo o rei C7, e depois de bispo por A5 eu tenho torre A8, ó. Foi legal o plano do Richard Dawson, foi legal, e agora o bispo tá cravado e tudo mais. O problema é que o Paul Morphy segue aqui com uma precisão absoluta, e eu sempre reforço de olhos vendados numa simultânea. Bispo por B6 aqui, já que o bispo, né, aqui devolvendo material, no entanto aqui o Paul Morphy recupera aqui o peão também, então fica com igualdade material na partida, rei por B6, e aqui o Paul Morphy segue atacando torre de A em B1 com cheque, o rei volta aqui em disparada, e aqui torre B3, que precisão aqui do Paul Morphy, né? Atacando a casa de B6, atacando a casa de B7, mantendo a defesa do peão de A2. Impressionante. A partida seguiu aqui com torre B8, um lance que vai trazer problemas. Talvez aqui torre A7. Qual a diferença? Como é que eu vou saber o que é melhor aqui, né? Torre A7 tem a vantagem de impedir, aqui como a gente vai ver, por exemplo, torre B8 foi o jogado, né? Aqui seguiu com dama B6 e seguiu com bispo A6, né? Então, esse lance não seria possível com a torre aqui em A7, a torre simplesmente poderia capturar, é claro que seria também bastante difícil jogar dessa maneira. De uma forma ou de outra, o Paul Morphy já tem uma posição muito boa, né? Mas, por exemplo, aqui se ele tivesse jogado torre A7, vamos ver essa linha, né? Será que daria para jogar um lance com o bispo A6 aqui nessa posição? Primeiro cheque aqui, seguido de bispo A6? Na verdade, não, né? Porque aqui a dama se junta, né? Então aqui dá para as pretas se protegerem aí de todas as formas. Então, por isso torre A7 aí talvez fosse um pouquinho melhor. Torre B8 foi jogada e agora o Paul Morphy vai pra cima. Dama B6 com cheque rei C8, bispo A6 aproveitando a cravada do peão. E aqui realmente vai ficando difícil do Richard Dawson se defender. Ele segue com o cavalo E7 trazendo mais uma peça pro jogo. Finalmente ele consegue tirar essa peça, ele não conseguiu desenvolver as peças, né? E aqui o Paul Morphy vai para essa ruptura aqui com E5, que é um lance bem bonito. Vale dizer que nessa posição já existem vários lances que podem vencer aqui. Seja jogar um lance como dama A7, que é bastante forte, seja mesmo tomar aqui em B7. E5 é muito forte, que foi o lance jogado. D5 também daria para ter sido jogado, tentando abrir aqui o rei. Quer dizer, aqui já existem várias maneiras de prosseguir com a vitória, né? E5 foi o lance jogado pelo Paul Morphy. Nós temos aqui D por E5 e agora bispo por B7. Precisava ter jogado esse E5 antes para depois jogar bispo por B7? Não, mas também é uma forma aqui que o Paul Morphy quis seguir, porque depois aqui de torre por B7, e de fato não há outro lance, o lance é forçado, e agora dama por B7, rei D8, D por E5, né? Então aqui o Paul Morphy tem agora um excelente ataque, um fortíssimo ataque, e por isso nessa posição o Richard Dawson, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Paul Morphy de olhos vendados numa simultânea é espetacular, né? É inacreditável a genialidade de Paul Morphy. Aqui uma possível continuação seria tomar aqui em F5, seria possível. Tava em D6, bispo por E6, torre toma. E aqui não tem jeito, né? Pouco a pouco as peças vão caindo uma a uma, rei exposto, olha onde foi parar o rei, né? E tudo mais. Então aqui, muito provavelmente, em poucos lances, a gente tem as pretas tomando checkmate. Muito material a mais aí para as brancas, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais uma partida imortal da nossa playlist. Se você gosta aí dos nossos vídeos, lembre-se, já coloca na agenda, então, segunda, quarta e sexta às 20 horas, partidas imortais. E já se inscreve aí também no canal, tá bom? É isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!